E deixa eu te perguntar uma coisa. Você lida com situações que têm desfecho, obviamente, pelo julgamento, mas você, de uma maneira ou de outra, você se expõe ali, embora você esteja entrevistando alguém, eu queria saber onde que vai o teu julgamento, o teu juízo de valor naquela história. Porque assim, se o cara já está preso, ele está preso. Foi julgado e condenado. Mas a gente sabe que tem situações, não essa, pelo amor de Deus, nem cabe a mim, mas tem situações de erros da justiça. Sim, mas... Então, assim, existe uma delicadeza na condução que você tem que ter para tudo. Como é que é isso? Assim, você tenta ter essa isenção, porque é duro. Às vezes a gente compactua de concordar. O ser humano não dá pra gente falar, isso é super isento. Não tem como. O que eu faço quando eu sempre tento, ao máximo possível, ter estudado tudo que eu consegui ter de acesso, né? Então, principalmente quando eu vou entrevistar o lado da defesa, porque eu preciso ter, eu preciso botar, não tem como um advogado, e todos os advogados de defesa querem dar entrevista para mim, porque você precisa de alguma maneira acuar ele. Porque você precisa trazer, não, mas e isto, e isto, e isto, e isso, mas espera um pouco, ele não falou tal coisa, e tal coisa não está fechando, doutor, e aí, o que está acontecendo isso daqui? Mas por quê? Você tem que, porque já é o primeiro julgamento, é o julgamento público. Eu não vou fazer como algumas pessoas falam, peraí, doutor, você está querendo o quê? Me enganar? Eu não faço, não é o meu jeito de fazer isso. Eu sempre vou para a educação e eu deixo a pessoa falar. Porque aí vai meio terapêutico. Eu acho que quando a pessoa fala, ela fala. E às vezes ela fala muito. E ela vai me dando mais elementos que eu preciso ter. Eu não fico com papel anotando tal. É um processo meu de foco total e de ir marcando. Ele falou tal coisa, não pode esquecer tal coisa. Daí eu vou ligando. Eu falo, você falou tal coisa, daí eu vou puxando. Então, eu não chego com uma decisão, a não sei que tenha sido um caso já julgado. Por exemplo, do Luiz Felipe Manweiler. Tive o maior cuidado de entrevistar a mãe dele, porque é uma mãe. Total. Entendeu? É uma senhora que está vendo o filho preso, que mas se fosse... Não, eu estou dizendo, ele tinha tudo para não estar na cadeia. Uhum. Entendeu? Tudo. Ele foi um moço super bem estudado, culto, ele tinha tudo. Educação, É aquela pessoa que você fala assim, não, como que essa pessoa foi presa? Porque geralmente você pensa na cadeia, você pensa em pessoas que tiveram menos acesso à educação, menos acesso à cultura, menos acesso à vida, menos acesso a bens materiais, menos acesso ao amor dentro de casa, às vezes sem nenhum amor dentro de casa, abandono em geral do Estado e do pai e da mãe. Então você consegue entender alguns crimes que aquela pessoa ela é vazia de emoções, uma vez que nada foi preenchido nela. Agora, quando você vê um caso como desse moço, ou do Nardoni, ou da Suzane, por que esses casos nos gritam tanto? Porque eles são muito fora, eles são anormais dentro do sistema criminal. E todos eles, desse ou do outro, eu vou sempre tentando trazer. Eu permito que a pessoa traga a versão dela. Esse é o primeiro ponto que eu faço. Entendeu? Eu não vou questionar logo de cara. Às vezes o cara começa a falar, o outro já está cortando, já está falando. E eu não tenho tempo. Eu não tenho aquela coisa da televisão que eu tenho que falar em 25 minutos. Eu não tenho tempo. Uma entrevista minha pode durar 1 hora, 2 horas, meia hora, vai depender da quantidade de conteúdo que tiver. Então, isso eu acho que já traz para a pessoa um pouco mais de abertura para tentar conversar, porque ele não chega acuado e nem armado, ele chega para conversar. Ele vai estar conversando através de mim com um monte de gente. Então, por exemplo, tem um caso, a Cláudia Rockler, que matou o marido ano passado e botou no freezer. Antes dela se entregar, o advogado dela queria que ela me desse uma entrevista. Era um caso desse tamanho, Joaçaba, se eu não me engano, na cidade, em Santa Catarina. Não conseguia nem achar nada. Tinham 2 materinhas em alguns jornaizinhos muito locais, fazia uma semana e tal. E eu conversei com ela. E eu tenho essa coisa, eu fiz terapia há muitos anos, de terapeuticamente, antes de eu chegar no crime, eu não vou direto, por que você matou o cara? Eu quero saber a vida dela. Quando ela chegou, na hora que ela confessa que matou o cara, você já tem toda a vitimologia dela exposta. E eu acho isso... No caso dela que ela está confessando, é até mais fácil de você baixar a guarda, porque ela está confessando. Em momento nenhum, ela falou que matou, como matou, o que ela fez, por que pôs no freezer, ela falou tudo. Então você não tem nem muito... você vai me dizer que não matou.
Diferente se um dia eu for entrevistar a própria Suzane. A Suzane não nega o que ela fez com relação aos pais. Então a conversa é diferente de eu sentar com o Nardoni, que eu gostaria de um dia entrevistar, o Alexandre Nardoni e a Jatobá, porque eles negam. E a negação, ela é muito perigosa, porque você mostra provas que ele fala, não, mas não é nada disso, eu não fiz. O eu não fiz é uma resposta muito, né, não fiz, e aí, mas e aí, isso aqui? Tem casos, por exemplo, do Henri Borel, que eles não são réus confessos. Réus não confessos são sempre mais complicados, até para você entender o que aconteceu dentro daquele lugar. Porque a dinâmica ela é mesmo. muito fechada. A dinâmica ela te traduz muito quem eram as pessoas envolvidas, né?